Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, são 10 horas e 13 minutos e a gente falava no começo do programa com relação, né, ao frio. O frio tem o seu lado charmoso, ficar em casa, tomar uma sopinha, né, aproveitar a onda de frio, mas tem uma outra parcela da população, e uma grande parcela da população, que quando chega o período de frio, chega o período da preocupação. São os moradores de rua, não é isso, Paulo? Moacir, a população em condição de vulnerabilidade, de uma forma geral, sofre com essas baixas temperaturas, né? A gente tem dados oficiais aí do próprio município que, com a pandemia, houve um aumento considerável do número de pessoas na pobreza e na extrema pobreza, né, com carências daquilo que é básico para a sobrevivência diária. E sim, como você falou, a população em situação de rua também sofre muito com as baixas temperaturas, né? A gente tem oficialmente o inverno apenas no dia 21 de junho, mas agora, nesse momento, a gente já está vivenciando um pouco desse friozinho de forma antecipada, com temperatura entre 5 e 10 graus. Então, essa preocupação social mobiliza muitas forças, muitos projetos e muitas iniciativas solidárias, e uma delas, bastante conhecida, é o projeto Anjos da Madrugada, que realiza um trabalho que a gente pode chamar de Inverno Solidário. Né? Para falar desse projeto, a gente recebe aqui mais uma vez o Johnson Matheus Santos, que vai contar um pouco para a gente dessa interferência, dessa intervenção dos voluntários do Anjos da Madrugada, principalmente agora nesses momentos de temperaturas mais baixas, e fazer um convite para a população para colaborar aí com os seus projetos sociais, inclusive de arrecadação de cobertores. Bom dia, Johnson, seja bem-vindo ao programa, obrigado por aceitar o nosso convite, é um prazer tê-lo aqui. Bom dia a todos, agradeço aí pela oportunidade de estar conversando um pouquinho mais, né, sobre o projeto e as ações que estamos realizando. Legal. Johnson, agora com a chegada de frio, aumenta o número de pessoas que buscam o projeto, o Anjos da Madrugada, vocês já sentiram nesses dias de temperatura mais baixa um aumento da procura pelos serviços que vocês oferecem? Nós estamos fazendo um mapeamento, Paulo, e nós fizemos um cadastramento já, né? Nós temos a dificuldade de muitos moradores de rua passar o nome correto, né? Passar as suas documentação, porque alguns têm problema com a justiça e etc. Mas nós temos morador de rua em Foz do Iguaçu, nós temos apenas 8 moradores de rua. O que existe são o morador de rua, existe uso dependente químico que está na rua, que é muito confundido com morador de rua. Esse está atingindo a casa de 290, 280 que atingimos na rua. E existe 42 malabares, que foi artista esses de rua que vem, um ciclo em posada, um ciclo em barraca, um ciclo na rua, e esses também nós atingimos. Mas moradores que efetuam de rua, nós temos 8 localizados e identificados. Que é aquele cara que vive na rua e tal, não usa droga, não bebe cachaça, que ele vive ali na... Então nós temos isso. Então nós temos a dificuldade muito, porque o que está acontecendo é que municípios de redor de Foz do Iguaçu estão financiando a vinda desse pessoal para Foz do Iguaçu. As prefeituras elas pagam a passagem e o destino final é Foz do Iguaçu. Nós temos o destino final, a origem do morador, do usuário. Aonde que você é? Sou de Curitiba. Então nós pagamos a passagem e mandamos ele para Curitiba, para a família. Mas algumas prefeituras da região, que a gente sabe porque encontra relatos na rua que fala, a prefeitura de tal me pagou, né? E até vou citar o nome aqui porque eu já vi. A prefeitura de São Miguel me pagou, a prefeitura de Toledo, a prefeitura de Medianeira, né? Esse pessoal paga para que eles venham para cá. Uma forma de também tirar eles da cidade. Mas não há
contraditório. A gente viu agora, recentemente, por exemplo, Ciudad del Este criou uma estrutura num ginásio de esporte para atender moradores de rua. A mesma coisa fez Cascavel, aqui, nossa vizinha, né? Está na nossa proximidade. Justamente para dar um atendimento maior, no caso de Cascavel, inclusive para aquela parcela da população em situação de rua que tem cachorro e que não pode passar pela casa de acolhimento. Como é que você vê isso? Se nós formos citar Cascavel, Paulo, vamos a alguns dados de Cascavel. Quantas geladeiras solidárias tem em Cascavel? Não saberia te dizer. Eu sei te dizer. Tem 3 geladeiras solidárias em Cascavel. Que funcionam? Que funciona. Quantas tem em Foz do Iguaçu que funcionam? Uma e foi desativada. Então, se nós pegarmos exemplo... Outra coisa, eu tenho um ofício tramitando na Secretaria de Esportes solicitando Sebastião Flor. Até agora não houve resposta. Sebastião Flor é um ginásio. O ginásio ali no centro ali. Na Praça da Marinha. Isso. A ideia seria fazer a ideia é fazer a noite solidária ali, com sopa, com café com leite, com pão. Temos o pão que nós estamos fornecendo, né? Nós estamos fazendo, porque houve uma dificuldade de algumas, né, órgãos não nos doar pão. Então para você ver como é que nós estamos correndo com as nossas próprias forças. Então, assim, a gente vê essa dificuldade, mas aí para. Esse dia houve um ofício na Câmara, né, falando que o projeto Sopão ele está financiando moradores de rua, que ele leva o banho, ele leva um café, ele leva a sopa, ele leva uma marmita e o cara tá bom na rua. Mas quem que quer ficar na rua nesse frio? Você prefere ficar na rua ou prefere ficar em casa com a tua família? Então, assim, são pessoas escravizadas. E eu sempre falo, Paulo, há 2000 anos atrás, nenhum de vocês é existido, eu não tinha minha existência nesta terra. E a Bíblia fala que o mendigo da Porta Formosa pediu para Pedro, me dá uma esmola, por favor. Pedro fala, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Nós estamos falando de 2000 anos atrás, existia um morador de rua. Porque a Bíblia relata sobre o mendigo da Porta Formosa. Então, assim, há uma necessidade que as pessoas não entendem, que há uma necessidade de haver um morador de rua, de haver a pessoa cair para quê? Para que haja a nossa salvação, a nossa alma, a nossa caridade. Então, há uma necessidade disso. E as pessoas têm como se pudesse acabar com tudo isso da noite para o dia. Então, sempre vai existir. E tem outra passagem na Bíblia que, quando Maria Madalena estava lavando os pés de Jesus, Judas vem e fala assim, vamos vender esse perfume aí e dar aos pobres. O que Jesus diz na Bíblia? Ele fala assim, não, deixa ela fazer isso, porque os pobres sempre os terei. Então, sempre há de haver um pobre para que aquele que tem possa abençoar aquele que não tem. E se as políticas públicas funcionassem, né? Se a gente tivesse uma sociedade mais justa e igualitária, obviamente a gente teria menos desigualdade e menos É simples, Paulo, é simples, é simples, é parar com vaidade. É parar com, sabe, diz que me diz que... quantas entidades nós temos em Foz do Iguaçu? Nós tinha 17 entidades em Foz do Iguaçu entregando comida na noite. Hoje nós estamos com 7 entidades, 10 pararam. 10 pararam. Então, assim, por quê? Porque às vezes você precisa de um assistente social, não tem. Você precisa bater, não tem. Não, porque nós fizemos. Então, eu pergunto para você, então a Casa Pop, ela faz o quê, a Casa Pop, Centro Pop? Ela abre de manhã, dá o café pro cara, dá o almoço pro cara, o cara fica o dia inteiro lá, descansando e sai pra rua. Ele também tá financiando, então. Se tu for ver por esse lado. Então é assim, sabe? Essas barreiras que nós estamos enfrentando, que precisa ser quebrada. A sociedade de Foz do Iguaçu precisa abrir o olho. Tivemos recentemente uma morte em Foz do Iguaçu por hipotermia. Ninguém divulgou. Foi aqui embaixo, na Felipe Vancher. Ah, é? É. Ninguém divulgou, ninguém sabe. Não, mas as 3 casas estamos. Você vai no albergue noturno, não tem vaga.
Você vai no Porto Belo, não tem vaga. A mão amiga só aceita casal, não tem vaga. Liga no 0800. Então, assim, sabe, falta nós se unir mais, deixar as políticas de lado, deixar esses vínculos partidários de lado e nós se unir em prol da nossa população. Ô Johnson, você citou aí as 3 casas de passagem que são mantidas pela Secretaria Municipal de Assistência Social. E nessa semana, quando começou frio com um pouco mais de intensidade, a Prefeitura divulgou que ampliaria o número de vagas nessas casas. Não falou para quanto ampliaria, mas que iria se preparar para atender toda a demanda. Nessa semana você sentiu dificuldade, fez encaminhamentos, encontrou vagas? Eu tenho aqui o número isso? aqui, o 0800, eu liguei e nunca tem vaga. E eram 7, 8 pessoas na rua que eu encontro, porque eu tô saindo desde segunda-feira. Eu tenho um doador que me doou R$3.000 em cobertor, tem as notas, eu já doei mais de 230 cobertor, porque eu corto aquele cobertor no meio. E hoje vou sair de novo. Hoje estou com 3 panelas de sopa lá fazendo agora lá. E nós vamos sair de novo na rua. Mas o frio não é só agora, Paulo. O frio já vem. Existe frio em fevereiro, existe frio em março. E o frio vem e as pessoas estão na rua. Mas o que nós precisamos fazer? Nós já tiramos 2 da rua, dando trabalho, dando dignidade. É o que nós precisamos fazer. Dar oportunidade, dignidade para aquelas pessoas. Não adianta nós só, por exemplo, 3 pontos de principal. Esses dias eu tive uma conversa com o vereador que ele me falou: mas o pessoal fala que você é o culpado. Não. Sabe quem é o culpado? Eu vou te dizer. Quanto que tá uma pedra de crack em Santos? Você sabe? R$25 uma pedra de crack em Santos. Quanto que tá uma pedra de crack na Cracolândia? R$15. Agora, quanto que tá uma pedra de crack em Foz do Iguaçu? No Monsenhor, no Jupira, na favela do Cemitério, na Brás, que são os 4 lugares que tem também na Cidade Nova, alguns pontos que vendem. Quanto que tá a pedra aqui em Foz do Iguaçu? R$5. Aí você faz assim, você cata 15 latinhas mais um ferrinho, um papelãozinho, você vai lá, você tem os R$5. E a maioria que cata, vocês podem andar na rua, não sei se perceberam, vocês andam na rua, vê os caras catando aquilo ali, os caras vão pegar para vender para droga. Então 15 latinhas, o cara tá fumando uma pedra de droga. E agora tá mudando a modalidade. Agora tá mudando. Eles não estão fumando mais com o cachimbo tradicional, queimando a mão, ficando no meio do mato. Eles estão fazendo o quê? Estão abrindo o cigarro, esmiuçando o crack, colocando no meio do cigarro, voltando e estão fumando normal, estão andando na rua. O poder público tem Agora eu te pergunto para você, como que eu tenho esses dados? Porque eu saio na rua, Paulo. Eu saio, eu pego, tô rouco, tô com problema de saúde, porque eu saio, porque eu fico até as 3 horas da manhã, eu converso, eu tenho um diálogo com os moradores de rua. E o poder público não faz isso? Até agora eu não vejo ações voltadas a esse tipo. Eu não vejo. Eles vêm me perguntar o que tem que fazer. Eu dou a solução para eles. Por exemplo, assim, vou te dar um exemplo. Nós temos o horto, certo? O horto tá lá. Aquele é o elefante branco, tá lá. Por que não abre uma casa de passagem lá e bota os caras plantar lá? Os caras cultivar? Porque agora nós vamos fazer um projeto que até vou dar antemão aqui. Não sei, tem até medo de dar, porque talvez as pessoas se voltem e não deixam querer sair. Nós vamos abrir uma casa de passagem, uma chácara, para morador de rua e canil para cachorro. Quanto que custa hoje um tosador em Foz do Iguaçu? O salário é de 4.000. Não tem tosador, não tem mão de obra. Nós vamos botar os caras lá e vamos dar uma profissão para os caras. Eles vão cuidar dos bichinhos que estão na rua, nós vamos limpar os bichinhos e eles mesmos vão aprender a tosar. Quer dizer, são saídas, essas saídas que nós temos que dar. Lógico, nós vamos trabalhar com 100, 200 e vamos consertar 2, 3, mas tá bom, esse é o objetivo. Se nós conseguirmos já tá bom demais. A prefeitura diz, prefeitura no caso a Secretaria de Ação Social, ela fala que em suas abordagens à população em situação de rua, independentemente dos motivos e fatores que levam essa pessoa a estar na rua,
é que ela não pode obrigar a pessoa a usar a casa de apoio, dispor desse serviço. Como é que vocês olham isso? Você não precisa obrigar, você tem que convencer o cidadão. De dizer para ele, olha, onde é que você tá? Olha o frio que tu tá passando. Isso não é vida para você. Você tem uma família, você tem uma mãe, você tem um pai, você deve ter filho, você deve ter uma mulher. O teu lugar é do lado da tua família. Você tem que ir lá, você tem que convencer. Por obrigação, se eu chegar aqui e te obrigar a alguma coisa, você não vai. Não vou conseguir te obrigar. Te torce um pão. Paulo, come esse pão agora aqui. Não, vou te obrigar a você comer o pão, você não vai comer. Agora, se eu te der um cafezinho, se eu falar, ó, toma aqui uma chiminha, vamos comer um pão comigo. A abordagem, a forma de abordagem é decisiva para isso? É decisiva, tanto para você. Se eu chegar e falar, come um pão aqui, você vai comer? Você não vai comer. Agora, se eu trouxer um cafezinho, se nós conversar, se eu criar um vínculo de amizade com você, de respeito, te convencer e falar assim, ó, vamos mudar de vida, sai disso aqui, você está correndo risco de rua. Recentemente tivemos um homicídio, a paulada, e a sociedade ficou calada. Verdade. A sociedade está calada. Todo mundo está calada. Pelo contrário, alguns órgãos, não estou falando vocês, mas alguns órgãos da imprensa falam assim, é morador, tipo, beleza, tá bom, morreu lá, não prestava, tinha passagem para a polícia, tá bom. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, e se é teu filho? E se é teu irmão, como o meu irmão é morador de rua? Né? É um ser humano, a gente tem que olhar... Então a vida não está valendo mais nada. A vida está valendo em definição de 2, 3 pauladas. Por quê? Porque os caras, aí vem a importância de que eu sempre falo, a salada de fruta. Agora nós ganhamos leite condensado e estamos colocando leite condensado dentro da salada de fruta. O cara tá chapado. Aí o cara tá tomando lá, tá dali 10 minutos, entrou a glicose e o cara tá melhor. Aquele ali já não vai cometer uma loucura se ele tá fora da droga. Então, assim, cara, a impressão que eu tenho é assim, eu vou morrer, já tô com problema de saúde, e eu tô enxugando pedra de gelo e tô falando assim no escuro. Eu tô no meio do mato, gritando no escuro. Então, vou esperar eu morrer para dizer, pô, aquele louco lá tinha razão daí. Ô Johnson, o projeto, que é uma organização não governamental, né? O projeto Anjos da Madrugada acabou de ser reconhecido como utilidade pública pela Câmara de Vereadores, o que não é só um reconhecimento formal, né? Abre uma possibilidade, inclusive, para apoios, financiamentos, etc, etc. Que projetos que vocês desenvolvem hoje? Né? A gente tem o sopão, que você faz 2 a 3 vezes por semana, entrega à noite, de madrugada, em vários pontos da cidade com a Kombi. E quais mais? Eu vi que você trouxe uns pães aqui. Conta pra gente. Montamos uma padaria solidária. Aonde? Ali no portal, perto do riozinho, uma área que era um banhadal, nós conseguimos arrumar, fizemos um barracão de 7 metros por 17. Hoje tem ação lá. Vai lá, nós temos 360 famílias cadastradas. De 360 famílias que estão lá, eu acho que tem umas 10 que estão trabalhando, Paulo. Nossa. Grave isso, hein? Eu tô falando de dados cadastrados, e o que eu falar aqui eu vou provar no papel. Então, assim, nós temos ali a necessidade. Aí você, mas é uma sopa. Não é. É uma salada de fruta para criança. Tem bolacha, tem pão. A padaria faz pão, corta no mês, dá para uma família. Pra gente entender, vocês ergueram a estrutura física, compraram os equipamentos, tudo, e são os voluntários que fazem o pão. Isso, nós estamos fazendo bom. E criamos também o bebedouro, que tem um bebedouro. Mostra o pão para nós aí, Johnson, nessa câmera aqui. Vou colocar um pãozão bonito, olha aí, não é? Olha aí, um apetite, hein? Pãozão bonito, vocês estão dando aí para os moradores de rua, tá na câmera, pode continuar. Isso diariamente, Johnson, sim, a entrega desses pães? Ontem nós fizemos 80 pães, até acabou a farinha, eu fui em Santa Terezinha, era 9 horas da noite que a Neuza nos doou um saco de 25 quilos para ter farinha hoje, para hoje também produzir. E estamos fazendo macarrão também, né? Até tem umas fotos, vou te mandar só depois. Nós estamos produzindo macarrão para poder atender algumas famílias. Só que tem os pão assim, ó, os bonitos,
Às vezes, por exemplo, o cara vai lá, nós temos cadastrado e nós vendemos a R$5. E ele nos ajuda com isso aí, porque tem o ovo, tem o fermento, tem Sim. o óleo, o açúcar e essas coisas. Então é tipo uma contribuição e eles dão. E eu vou te falar, tem gente lá na comunidade que ajuda mais do que muitos empresários que têm condições. Então funciona assim, quem não tem condições busca gratuitamente o pão, o Isso. macarrão, quem pode dar uma pequena contribuição e leva o pão para casa. Também. Lógico, é uma forma de eu não dar assim, tipo, ó, toma, e a pessoa tem que dar valor também, porque tá, né? E aqueles que têm uns, eles pagam com trabalho, eles ajudam, eles limpam o barracão. Hoje nós vamos ter ação lá, hoje eu tô fazendo 120, 360 litros de sopa hoje. Vai para onde essa sopa? 2 vai pro portal e uma vai pra rua. Aí tem mais 70, deve dar umas 80 marmitas que estamos fazendo, né? Eu tô com um problema de gás agora, tô passando por lá grave financeiramente, porque arrebentou as Kombi, tanto é que nós estamos andando na cidade sem porta as Kombi, porque eu não consigo arrumar. Agora estourou esses dias lá, aqueceu ela, deu 2.600, a outra tá batendo a junta do cabeçote. Então, assim, sabe, vem problemas que vem vindo e eu não posso tirar da comida e da padaria. Então, nós temos lá, tem, por exemplo, um cara que estava de padeiro lá, teve 15 anos preso, hoje está lá fazendo pão, eu dou 10 pão para ele vender, para ele tirar lá 10, 100 lá para ele poder se manter. Então é assim, ó. Então eu acredito que nós unindo assim, nós vamos conseguir fazer a diferença. E é uma luta diária, né? Diária. E hoje, agora, nesses dias, quem quiser ajudar o Sopão da Madrugada, o projeto que inclui todas essas ações aí, a entrega da sopa nas ruas, nas comunidades, a padaria comunitária, como que as pessoas podem te ajudar nesse momento? O que você está precisando? Cobertor, como é que tá? É isso que tá. Todo mundo me pergunta o que tá precisando. Lógico, hoje se o cara falar o que tu precisa, eu falo, eu preciso hoje para zerar, eu preciso de 30 mil reais para zerar tudo. Mas eu não quero os 30 mil reais. Eu quero que você Deus toque no teu coração e você dê com alegria. O que eu quero dar? Eu quero dar um óleo, eu quero dar 200 reais, eu quero dar 100, eu quero dar R$1, mas eu quero que parta de você, daquele que está ouvindo, daquele que se sente no coração e fala assim, peraí, Deus me deu tudo isso, eu tô bem, e agora eu vou repartir com meu irmão. Então é isso que eu penso. Então tudo Deus vai... Porque daí Deus vai falar com você e você vai ser abençoado. Então eu deixo para que a pessoa toque no coração dela, doa o que você quiser. E a pessoa que queira contribuir, fazer a sua doação, dar essa contribuição espontânea, te encontra como? Como que ela pode entrar pelo WhatsApp, pelas redes sociais, pode fazer um Pix na associação, como ela pode destinar a qual ação que ela quer e nós vamos investir o dinheiro conforme as ações que a pessoa pedir. Nós, por exemplo, ela fala, eu quero ajudar na padaria. Então, tudo que for comprado na padaria, nós emitimos a nota e mandamos para essa pessoa. Ela tem essa prestação de contas do dinheiro que ela doou. Tem essa prestação. No Facebook vocês estão como Anjos da Madrugada? Projeto Sopão. Projeto Sopão. Isso, então, no Instagram também. Instagram. Aí tem o meu Face, Johnson Mateus dos Santos. E o teu WhatsApp, as pessoas podem te acionar por ele? Qual que é o número? 999049733. Pode procurar na internet também. Aí entra em contato contigo e aí você passa os caminhos, vai lá como visitar, fazer um Pix, vai lá como levar uns materiais, como conhecer os projetos. Sim. Atividade humana, precisa de gente para fazer o sopão. Hoje nós estamos com 80 voluntários. Só hoje eu vou envolver 42 pessoas que estão trabalhando lá. Já tem uma turma que foi no semáforo, 3 só voluntários foi no semáforo hoje, não tinha mais por causa do frio, a gente perde voluntário. Eu daqui a pouco vou lá voltar, tenho que fazer a sopa, estamos com 4 cozinheiras picando as coisas, porque tem a salada de fruta. Aí o pessoal daqui a pouco vai na padaria embalar o pão, só lá na embalagem de pão e fazer, limpar os maquinários, preparar o barracão, são 7 pessoas.
Então, assim, daí já tem 4 que tá no Ceasa e não para. E daí daqui um pouco vai ir mais umas mulheres para picar, daí tem algumas mulheres que vão picar lá, que é para fazer, por exemplo, picar maçã, vai ter que picar o mamão, essas coisas para fazer a salada de fruta, picar batata, os legumes, etc, né? Essas pessoas a gente dá um kitzinho para elas de verdura conforme vem do Ceasa. Então a gente ajuda algumas pessoas que estão precisando, e em troca elas nos ajudam. Muito bem. Johnson, é isso. Muito obrigado pela sua participação aí, por trazer essas informações aí. E fica esse convite para a população que queira conhecer o projeto, verificar pessoalmente lá como funciona a padaria comunitária lá na região do Portal da Foz, ter contato com as famílias. Hoje nós vamos atender entre 480 pessoas a 520 pessoas, contando criança, idoso, adolescente, homem, mulher, tudo. Essas 400 a 500 pessoas serão atendidas lá no barracão hoje de noite. Sopa, por exemplo, eu passo pela guarda agora ali de madrugada, de umas 10 horas, hoje de noite, só ali já vai quase meia panela de sopa e meias térmicas de salada de fruta, pão, fora a rua que tem ainda o giro, que é uma rota que nós fizemos de 80 quilômetros dentro da cidade. Muito bem. Então tá aí, quem quiser conhecer mais o projeto, entra lá, Sopão Anjos da Madrugada, Sopão da Madrugada no Facebook e nas redes sociais, ou entre em contato pelo WhatsApp aí, que também vai estar disponível aí na nossa matéria. É isso, Johnson, parabéns aí pelo trabalho e volte sempre aí, sempre que tiver necessidade de estimular aí a população a abraçar esse projeto e também discutir essas propostas que você traz, um pouco pela prática e um pouco pela experiência também, para a gente enfrentar esse grave problema aí das questões de vulnerabilidade social na nossa cidade. Muito obrigado, tenha um bom dia. O Moacir tem um comentário? Vamos lá então. Não, tranquilo. Não, só dar os parabéns para você, Johnson, pelo trabalho e que permaneça. Enquanto a administração encheu a cidade de placas não dê esmolas, tem pessoas que estão preocupadas com o ser humano, preocupados aí em ver que essas pessoas são pessoas que têm coração, têm uma história, têm sentimentos. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Obrigado, agradeço a oportunidade, que Deus abençoe vocês. Né? Eu sempre falo que é a única rádio que nos abriu o espaço, porque confia no nosso trabalho, principalmente, sempre deixo bem claro, a parte política, que muitos, né, acham que a gente faz para se aparecer, para sair na política. Tanto é que tá aí, ó, já passou eleição e tudo e a gente não sai nada. Tanto é que a utilidade pública eu relutei para fazer, para não depender de acordos políticos com ninguém, né? Então, graças a Deus, Deus tem nos abençoado e agradeço imenso vocês aqui pela ajuda e que Deus venha abençoar cada vez mais, que vocês possam ser prósperos também. Muito obrigado. Igualmente. Tenha um bom dia, Johnson, e todos os voluntários aí do projeto Anjos da Madrugada, o Sopão da Madrugada. Marco Zero, onde tudo começa.